Olá, eu sou a Ellen Dânia Santos e vamos dar continuidade a essa jornada de aprendizagem sobre o gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos urbanos. E vamos falar sobre inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Nós vimos na aula anterior um pouquinho do trabalho que esses trabalhadores desenvolvem, né? E para falar sobre a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, vamos aqui na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. No artigo 15, ela menciona que o Plano Nacional de Resíduos, dentre o seu conteúdo mínimo, ele tem que abordar metas para eliminação e recuperação de lixões associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores. E essa questão de inclusão social e participação de catadores no processo de gerenciamento e dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é mencionado em diversos dispositivos da nossa legislação, né? O artigo 18, por exemplo, fala que serão priorizados no acesso aos recursos da União os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Existem ainda inúmeros catadores que trabalham em péssimas condições nos lixões, sem a utilização de qualquer equipamento de proteção individual ou qualquer outro tipo de condição digna de trabalho. Então, gente, eles estão sujeitos a todos os tipos de doenças, seja através de vetores e micro-organismos que desenvolvem em meio aos resíduos ou de materiais que não são adequadamente descartados, como vidros e seringas, por exemplo. Afasta ainda mais essas pessoas de um trabalho digno, essa condição toda. E o direito à saúde do trabalhador somente será efetivo com um ambiente de trabalho saudável e em condições que permitam que o mesmo seja exercido com segurança. Né? A gente precisa realmente mudar a situação, em especial dos trabalhadores que atuam em lixões espalhados pelo país. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas que atuam naquela situação insalubre, elas tenham um local com condições de segurança e higiene e que possam ali, né, triar os resíduos de maneira mais efetiva, aumentando a produtividade e tendo uma segurança, uma dignidade. Precisamos de dignidade, de instalações adequadas, remuneração justa para alcançarmos índices de reciclagem cada vez maiores. São necessários investimentos para evitar condições precárias de trabalho e qualificar o serviço prestado por meio de capacitação permanente e remuneração justa para os catadores. E quais seriam essas formas de inclusão dos catadores? A nossa Política Nacional de Resíduos, ela estabelece algumas possibilidades. Vamos ver? Primeiro, que a integração dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ou seja, na logística reversa seria um bom exemplo, né? E também na coleta seletiva. Incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, né? Ou seja, incentivo a essa organização, de forma que os catadores individuais eles possam trabalhar de maneira cooperada, associada. Metas para eliminação e recuperação de lixões associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então, essa meta de recuperação, ela tem que estar associada a essa preocupação social de inclusão dessas pessoas. E estabelece que haverá prioridade no acesso aos recursos da União para municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda. A nossa PNRS também estabelece a inclusão nos planos municipais, programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial de cooperativas ou outras formas de associação de catadores.
e atuação em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos, ou seja, naqueles planos que são de responsabilidades dos geradores. Então, por exemplo, um grande gerador, por exemplo, ele pode contar com o auxílio de uma cooperativa de catadores para poder auxiliar na coleta e na triagem desses materiais gerados pelo estabelecimento que é um grande gerador. No referente à responsabilidade compartilhada, incorporar nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos a prioridade à organização e funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores, né, bem como sua contratação. E o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então veja que a nossa política, ela traz ali essa questão da inclusão dos catadores de materiais recicláveis em diversos pontos, né, fazendo com que esse tema realmente seja um tema que tem que ser levado a sério pelos municípios, pelos gestores municipais, de forma que essa inclusão realmente aconteça. O decreto que regulamentou a Política Nacional de Resíduos, ele menciona que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas e associação de catadores, com vistas a quê? A formalização da contratação. Veja que é uma exigência do nosso ordenamento legal essa priorização da participação dos catadores na coleta seletiva, né? Visando o quê? A inclusão social e a emancipação econômica dessas pessoas. Nesse mesmo decreto, foi instituído o programa Coleta Seletiva Cidadã, por meio do qual os órgãos e as entidades da administração pública federal deverão separar os resíduos e destinar os resíduos reutilizáveis e recicláveis prioritariamente a associações e cooperativas de catadores. Então, assim como o governo federal instituiu esse programa, né, os poderes estaduais e municipais também podem se inspirar nessa iniciativa e estabelecer algo semelhante aí na localidade. A contratação de cooperativas e associações, né, de catadores, ela é uma maneira, assim, de possibilitar essa inclusão e que ela é recorrentemente tratada na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, a nossa política nacional, né, de resíduos sólidos, ela tem um alinhamento com a nossa Política Nacional de Saneamento Básico. E a Lei 11.445, né, ela alterou a Lei de Licitações, possibilitando que a contratação de cooperativas de catadores ocorresse por meio de dispensa de licitação. Então isso, né, é visando justamente facilitar e possibilitar essa inclusão. Então veja que a contratação ela aparece como uma das principais formas de inclusão social e emancipação econômica dessas cooperativas. Então eles, né, foram reconhecidos ali como prestadores de serviços públicos de saneamento básico. A contratação formal e o aumento de renda da cooperativa gera um incentivo para a estabilização jurídica, contábil e financeira desses trabalhadores. E permite que as cooperativas troquem um cenário de instabilidade constante por um cenário que é possível fazer, né, um investimento ali nas instalações e nos equipamentos, propiciando esse aumento da produtividade em relação à triagem e à reciclagem. Porém, isso só é concretizado se os catadores passarem a receber pelo serviço que prestam ao município e à sociedade. Portanto, é imprescindível que a renda dos catadores seja composta pela venda de materiais recicláveis, somada ao pagamento pelos serviços prestados. Quando é obtida apenas por meio da venda de materiais, a renda dos catadores, ela não, além de não ser suficiente para garantir condições dignas, ela sofre oscilações significativas de acordo com o mercado. Então, um dia, né, a tonelada daquele material, ela está R$ 20. E aí, no outro dia, ela pode ser 20 centavos. Então, é uma oscilação muito grande a qual eles estão sujeitos.
Assinar um contrato administrativo com o poder público, as cooperativas, elas se comprometem a executar um trabalho com observância às normas técnicas e assumir a responsabilidade de um prestador de serviço contratado, tal como é feito com as empresas que, por exemplo, fazem a coleta do município. Uma boa prática na gestão de resíduos, né, diante de tudo que a gente está falando aqui, é a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. E aí, a gente tem 3 principais aspectos aqui relacionados a essa inclusão. Primeiro é a contratação das cooperativas e associações, né, por parte da prefeitura municipal, para que eles possam realizar serviços de coleta seletiva e triagem. A realização de um trabalho de educação ambiental e educação para o consumo consciente e também da segregação adequada desses materiais, de forma que esses catadores tenham acesso à maior quantidade de material reciclável possível. E a intersetorialidade com outras políticas públicas, uma vez que se trata de um público que necessita de todos os tipos de política de assistência social. Essa contratação pode ser pelo serviço ambiental prestado ao município, pela coleta seletiva realizada de porta em porta ou pelo trabalho de triagem dos resíduos sólidos realizados por esses catadores. Deve ser institucionalizada e contar com o orçamento do município, né, gerando aí essa inclusão e renda. Existem no Brasil já inúmeros exemplos de contratos com cooperativas de catadores. Eu trouxe aqui alguns exemplos de municípios que já têm essa contratação, né? Cuiabá, Mato Grosso, Itaúna, Minas Gerais, Jacobina, Bahia, Maracaí, São Paulo, né? Natal, Rio Grande do Norte, enfim. Então, a contratação, né, já é uma coisa que já vem acontecendo em muitos municípios brasileiros. Então, aos poucos, realmente vem se instalando no Brasil a experiência com contratações de cooperativas e associações de catadores. Para que haja essa inclusão socioeconômica dos catadores, é importante reforçar as principais ações. Uma delas, muito bem colocada pela Política Nacional de Resíduos, é a contratação. Depois, infraestrutura e acesso aos meios de produção adequados ao trabalho. Não é em lixões que essas pessoas devem trabalhar. Eles devem trabalhar em locais que garantam, né, essa segurança, esse respeito ao trabalho que eles desenvolvem. Organização de redes que consigam ampliar a capacidade de comercialização das cooperativas e associações com a diminuição da dependência de atravessadores. E uma outra ação é a efetivação da coleta seletiva. E ela, né, ela tem que ocorrer com uma priorização aí da participação dos catadores. Uma outra é a valorização do conhecimento dos catadores. Eles sabem como ninguém o valor que tem esse material que é triado. E também sabem trabalhar e também atuam na conscientização ambiental, promovendo aí essa atividade educativa. Uma outra questão é o uso de alternativas tecnológicas, como mecanização da triagem ou outras adequações de galpões de triagem para aumentar essa produtividade. E também o aumento da escolaridade e capacitação técnica adequada para que seja desenvolvido o trabalho. Uma questão importante é que tem que haver ampliação da reciclagem, e isso acontece com a inclusão de cooperativas e associações por meio de financiamento para o desenvolvimento econômico e social. O incentivo à inclusão de catadores de rua e individuais nas cooperativas e associações organizadas também é fundamental para que consiga agregar o maior número de pessoas ali de uma maneira organizada, minimizando as chances, né, de um trabalho precário e aumentando a renda desses trabalhadores de forma compatível com a realidade de cada município, é claro. Existem muitos catadores que atuam nos lixões, né? E ali a gente sabe que eles trabalham em péssimas condições de trabalho. Estão sujeitos a todos os tipos de doenças, seja através de vetores, micro-organismos ou materiais que não são adequadamente descartados. E isso afasta essas pessoas de um trabalho digno. O direito à saúde do trabalhador somente será efetivo com um ambiente de trabalho saudável e em condições que permitam que o mesmo seja exercido com segurança. Então, é preciso realmente fornecer essa dignidade, essa inclusão social, né, desses trabalhadores para que eles possam continuar exercendo esse trabalho de reciclagem no Brasil. Como a gente viu, eles são fundamentais. E os índices de reciclagem que nós temos hoje em nosso país devemos muito aos catadores.
Então, deixo aqui algumas referências, né, onde poderão aprofundar o conhecimento sobre esse assunto e agradeço mais uma vez a atenção de todos.